Bora falar de futebol? Bora falar do Choque Rei, o clássico São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, jogo no Allianz Parque, o primeiro da temporada, né? Que vem pela frente já ainda hoje. Um confronto de extremo equilíbrio. Nós estamos falando aí de 3 empates no ano, um dos empates com decisão por pênaltis, e aí o Palmeiras vai muito mal no histórico recente, e o São Paulo levou o título da Supercopa. Mas é inegável que é um confronto de muitos jogos equilibrados, as duas equipes vivendo o dilema da Copa Libertadores da América, né? Poupar no Brasileirão e correr o risco de ver os times de cima escapando, lembrando que os dois têm a mesma pontuação na tabela de classificação, quarto e quinto colocados, 38 pontos disputados. E aí a gente tem que mergulhar um pouco na questão do momento das duas equipes, né? A gente está falando de dois times que vivem momentos muito distintos. Hoje você consegue escalar o São Paulo, mesmo com muitos desfalques, no seu sistema e com as peças muito bem definidas, enquanto o Palmeiras ainda não se tem exatamente qual é o sistema que o técnico Abel Ferreira vai encaixar, não se tem a certeza das peças titulares e reservas, então é inegável que o momento do São Paulo é melhor. Inclusive, na questão envolvendo a temporada, né? A gente está falando de um São Paulo que avançou na Copa do Brasil, pegou um adversário muito mais fácil que é o Goiás, o Palmeiras caiu para o Flamengo. E o São Paulo vem numa sequência de jogos de invencibilidade, enquanto o Palmeiras vive um momento muito ruim. Para se ter uma ideia, desde que perdeu para o Botafogo, quando travou uma sequência de vitórias que vinha diante de Bahia, Atlético Goianiense, o Palmeiras disputou 9 jogos. Perdeu 5, um time que está muito mal acostumado a perder mais da metade desses 9 jogos é muito sintomático. Empatou outros 2, empatou com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, empatou com o Internacional também pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Flamengo num jogo em que foi aplaudido, é bem verdade, mas perdeu a classificação porque havia sido derrotado por 2-0 na partida de ida e venceu o Cruzeiro por 2-0 no Allianz Parque. Quer dizer, é uma sequência do Palmeiras bem complicada, enquanto o São Paulo não perde a 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates, né? Um São Paulo que, dentro dessa sequência, venceu o Goiás, venceu o Flamengo, venceu o Atlético Goianiense, e os 2 empates que vivenciou são empates que o próprio São Paulo buscou. Contra o Goiás tinha vantagem de 2-0 no placar, foi até a Serrinha para garantir o resultado, e contra o Nacional, a gente já sabe muito bem, partida de ida, houve uma clara postura de travar o ritmo de jogo, de impedir que o Nacional se utilizasse do Gran Parque Central com 37 mil pessoas para ganhar confiança, e saiu com 0-0 para decidir no Morumbi. Mas o São Paulo vem muito mal na temporada e o Palmeiras muito bem dentro de casa. É curioso, né? Quando a gente olha para o São Paulo como visitante na temporada, de junho até agora, são 9 jogos e uma só vitória como visitante. Aquele 2-1 contra o Atlético Paranaense lá no começo de julho. De lá para cá, inclusive, são 3 empates e 2 derrotas como visitante. Claro, dentro desses 3 empates, como eu disse, 2 que o São Paulo buscou, o São Paulo desejou, Goiás e Nacional. Mas claro que se pudesse vencer o jogo, venceria e não conseguiu. Já o Palmeiras, bastante pressionado por tudo que eu citei, quando se tem um retrospecto em casa, é uma equipe avassaladora, né? A derrota para o Vitória com time reserva foi o único resultado diferente nos últimos 9 jogos dentro do Allianz Parque, porque os outros 8 jogos são vitórias do Palmeiras. Ainda que o último deles não tenha adiantado contra o Flamengo, mas foi uma vitória por 1-0 que poderia ter sido até mais. Dentro de casa, o Palmeiras é avassalador. E a gente está falando de um Allianz Parque que faz muita diferença, né? Para você ter uma ideia, o Palmeiras vem numa sequência de vitórias contra Vasco, Red Bull Bragantino, Juventude, Corinthians, Bahia, Atlético Goianiense e Cruzeiro, trava, perde para o Vitória e vence o Flamengo por 1-0, mas aí, evidentemente, num resultado que, por mais que tenha vencido, e foi importante para quebrar o jejum que vivia contra o Flamengo dentro de casa, não classificou o Palmeiras. Mas, de fato, é uma equipe que tropeça muito pouco dentro dos seus domínios. E agora a gente vai entender exatamente como as equipes podem aparecer em campo, né? E influencia demais o momento de cada time. Eu acho que isso é importante destacar, né? Porque, por exemplo, olhando para o Tricolor, olhando para o São Paulo ele tem um time titular muito bem definido. O Zubeldia não surpreende no time titular. A gente sabe que o setor ofensivo vai ter ali o Caleri como referência, vai ter o Ferreirinha de um lado, o Lucas do outro, o Luciano por trás. A dupla de volantes, a gente está falando naturalmente de uma dupla que é uma dupla reserva com Luiz Gustavo e Bobadilha, por conta das lesões, né? Alisson e Pablo Maia. Mas são os titulares hoje, na lateral esquerda o Wellington, o Rafinha vem sendo titular pelo lado direito, dupla de zaga, Alan Franco e Arboleda,
não tem segredo com o Rafael no gol. É um São Paulo que todo mundo já conhece, todo mundo sabe como funciona. Se vai vir titular é outro papo. E se vier titular é um time muito forte mesmo, porque tem o drible, porque tem a referência. Meio campo ainda é um pouco mais frágil com o Luiz Gustavo e Bobadilla. O Luiz Gustavo pela questão da dinâmica que dá um pouco mais lenta, e o Bobadilla por realmente não ser um jogador que se destaca. É um jogador bastante neutro, mas também falha pouco. Porém não é um meio campo de destaque de volantes como era Pablo Maia e Alisson, não tem dúvida nenhuma. Agora, por ter um time titular muito bem definido, o São Paulo tem um time reserva muito bem definido e pode se utilizar da estratégia de colocar o reserva em campo, justamente por ter um Nacional pela frente em casa. É um adversário mais fraco do que o Botafogo, tá? E as circunstâncias são mais tranquilas para o São Paulo. São Paulo, bastando vencer o jogo, está classificado, porque vem de um empate. O Palmeiras precisa reverter contra o Botafogo. Caso repita o time reserva, é bom lembrar que já usou contra o Atlético Goianiense. A equipe que entrou em campo contra o Atlético Goianiense do Zubeldia tinha o Jandrei no gol, até o goleiro ele poupou, Moreira, Ferrarese, Sabino, Patrick, Marcos Antônio, Lisiero, Rato, Nestor, Michel Araújo, André Silva. É um time que tem o André Silva, um jogador que vem da Europa, que tem capacidade de jogo, capacidade de ser a referência. O Nestor é um jogador com muita capacidade para ser titular nessa equipe do São Paulo, não é? Justamente porque quando você tem naquela posição ali Lucas, Luciano, é muito complicado você sacar qualquer um dos dois. São jogadores que dão resultado e por isso o Nestor está no banco, mas é um jogador de muita habilidade, muita qualidade. O Rato é um jogador importante na bola parada, então esse é um ponto de atenção que o Palmeiras pode ter caso o São Paulo se utilize dessas peças. Agora, veja que interessante, né? Quando a gente olha para o Palmeiras não tem esse reserva bem definido como tem o São Paulo. Esse time entrou em campo contra o Atlético Goianiense e pode entrar em campo contra o Palmeiras. E o Palmeiras que entrou em campo contra o Vitória? Era um Palmeiras reserva contra o Vitória que tinha em campo Giai, que se tornou titular na sequência, Vitor Reis, titular, Caio Paulista se tornou titular, Maurício, titular nesse momento, e Rony titular. Quer dizer, metade do time de linha de peças que são titulares ou frequentemente titulares. Então, quando você olha para um time titular, um time reserva do Palmeiras, nesse momento difícil que o Palmeiras vive, o técnico Abel Ferreira passa longe de ter uma definição na sua escalação. Nas últimas partidas, o time tem entrado com a mesma trinca de zaga. Isso é fato. Pelo lado direito, o Giai tem sido escolhido, o Aníbal como volante, o cara que é o 5 do time. No mais, são peças que se revezam. O Rafael Veiga chegou a jogar de volante, um segundo volante ali como parceiro do Aníbal, já houve também o Fabinho entrando em campo, Gabriel Menino, Richard Rios. Quando você olha para a lateral esquerda, Caio e Vanderlan se revezando. Quando você olha para a referência, Flaco e Rony chegaram a jogar juntos, chegaram a jogar separados. Veja só, são muitas movimentações. E o Palmeiras ganha, para esse confronto, teoricamente, as voltas de Felipe Anderson e Estevão. E eu falei no vídeo de ontem, para quem não assistiu eu trago de novo, do dilema que o técnico Abel Ferreira tem pela frente. Por quê? São peças que têm tudo para melhorar o rendimento ofensivo do Palmeiras, que é de fato o problema na temporada. Defensivamente o Palmeiras tem sofrido gols? Tem, mas é o melhor ataque do campeonato. Melhor ataque não. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro ainda. É uma defesa que pode sofrer gols com uma frequência maior do que deveria, sim, mas ainda assim não é uma defesa escancarada. O problema é que o ataque produz pouco. O Palmeiras tem sido um time pouco perigoso. O Palmeiras tem sido um time que finaliza demais, mas constrói de menos. E aí acaba finalizando talvez de qualquer jeito. E por isso produz menos gols. Os seus atacantes, inclusive, já fiz um vídeo sobre isso aqui, entre os principais concorrentes ao título no Campeonato Brasileiro, que são as equipes com maior regularidade, para se ter uma ideia, a conversão de finalização em gol dos seus atacantes, estou falando do Palmeiras, ela é infinitamente menor do que todos os seus concorrentes, Bahia, Flamengo, Fortaleza, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo. Todos esses que estão no bolo ali em cima têm jogadores que convertem finalizações em gol com uma porcentagem muito maior do que os atacantes do Palmeiras. Então ter Estevão e Felipe Anderson à disposição é muito importante para tentar melhorar esses números. Ao passo que, por conta da decisão que vem pela frente na quarta-feira, será que vale arriscá-los? Eu falei sobre o dilema envolvendo a distância que pode ficar da liderança, tanto São Paulo quanto Palmeiras.
A questão é que o São Paulo tem um time bem definido para enfrentar o Nacional. O Palmeiras ainda não tem esse time bem definido para enfrentar o Botafogo. O Abel ainda busca as melhores peças e o melhor encaixe para dois jogadores que atuam do mesmo lado, Felipe Anderson e Estevão. O Felipe, quando foi para a esquerda, não conseguiu render. Vanderlan ou Caio? Dá ritmo ao Vanderlan para tentar recuperá-lo do jogo ruim ou coloca o Caio porque deve ser o titular? E se for o titular, vai ser o titular contra o São Paulo e também contra o Botafogo? É outra dúvida que aparece. O fato é que o time a ser escalado é uma grande incógnita no Palmeiras. E os momentos dos times determinam isso, apesar da mesma colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. São Paulo tem um time definido, São Paulo tem um sistema definido. O Palmeiras ainda busca essa definição depois do mercado e das lesões que o time veio sofrendo. Resta saber quais serão as opções do técnico Abel Ferreira e também qual será a ideia de Zubeldia, que pode poupar algumas peças mais desgastadas, colocar outras em campo. O próprio Lucas, depois de Montevidéu, em uma entrevista, falou que é preciso pensar com a razão, não dá para jogar todos os jogos e tem uma decisão pela frente no meio de semana. Já o Rafinha deu a entender que clássico não é para poupar, então veja só, dentro do próprio elenco do Palmeiras, do São Paulo, melhor dizendo, há essa dúvida em relação a poupar ou não, de maneira aberta, e é legal quando os jogadores dão a opinião deles, porque eles vão respeitar o que a liderança escolher, ponto final, mas trazer o sentimento do jogador. Em relação ao Palmeiras, não se tem a definição especificamente de um time titular, nem mesmo de um sistema titular, e a partir daí vai ser preciso entender como vai funcionar a dinâmica que tem o São Paulo e que tem o Palmeiras para esse confronto que vem pela frente. Lembrando que o Palmeiras não tem o Murilo suspenso, tá? Sempre importante trazer esse destaque. E o São Paulo não vai ter o Zubeldia na beira do gramado. Certo? Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, a sua perspectiva para o jogo, esquentando os motores para o Choque Rei que vem pela frente, quem é o favorito, quem chega melhor, quem chega pior, palpite para o jogo, algo a acrescentar no vídeo, algo a discordar do que eu falei aqui no vídeo, debata com a galera aqui embaixo também, tem muito comentário bom, enfim, espalhe o vídeo para a galera, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar o joinha, de dar o like, de dar o hype, de espalhar o vídeo, de comentar, de ativar a notificação e, como eu disse, comentar. Bora falar de futebol!